Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. A gente vai ter a nossa aula agora, tá certo? Eu quero dar continuidade ao conteúdo, como se a gente estivesse ao vivo e a cores, como a gente vem, né, realizando, vem fazendo todas as terças-feiras. Antes disso, só alguns lembretes, alguns esclarecimentos para que a gente possa ficar organizados, né, para as próximas semanas. Então, hoje nós teríamos a apresentação de parcial 2, das equipes 1 a 3, né? E aí essa apresentação fica adiada para a semana que vem, dia 1º de junho. E as apresentações que seriam na semana que vem ficam prorrogadas por mais uma semana, tá certo? Então, esse é um primeiro aviso. Significa dizer que aquela resenha que vocês têm que me entregar, né? Que as equipes de 1 a 3 teriam que entregar até hoje, que é até a data da apresentação, vocês podem, então, deixar para entregar até a terça-feira da semana que vem. Então, esse é um primeiro aviso com relação aí às parciais, a gente vai ter que fazer esse ajuste no nosso calendário, tá bom? Uma segunda questão é sobre a possibilidade, se vocês desejarem, da gente repor esse encontro ao vivo, né? Embora eu deixe aqui o conteúdo que seria ministrado para vocês gravado, mas se vocês desejarem, se vocês acharem que é importante que a gente faça essa discussão também ao vivo, eu me coloco à disposição para vocês, na segunda e na sexta, né? Que são os dias de aula assíncrona. Então, nesses dias eu posso entrar ao vivo com vocês numa sala do Meet, se vocês assim desejarem. Então, vocês só me dizem aí por meio do Robson, né, do representante da turma, se vocês querem marcar para que a gente já deixe agendado, tá bom, gente? Me desculpar com vocês, imprevistos acontecem, quem tem bebês, filhos pequenos, sabem bem como é, então eu não tinha com quem deixá-la hoje, excepcionalmente, né, toda semana a gente tem aqui a nossa ajuda, mas hoje não vai ser possível, e aí é impossível, né, dar uma aula de mais de 1 hora com uma bebezinha de 1 ano e 4 meses no pé, não ia rolar. Então, para que a gente possa ministrar aqui o conteúdo com tranquilidade, achei melhor, então, que a gente faça isso de forma assíncrona, por isso que esse encontro excepcionalmente está sendo gravado. Na aula de ontem, né, no encontro assíncrono, eu cometi uma falha, eu sempre deixo, a gente tem uma opção, né, para deixar oculto o material, e aí ele entra quando a gente disponibiliza, né, tem tipo uma opção, para divulgar para os estudantes, e eu esqueci de habilitar, então ontem vocês deveriam ter tido acesso às questões sobre o novo Código Florestal, e acabou não ficando visível, né, e eu só percebi isso há pouco tempo. Então, por isso que eu vou dividir aqui essa aula em 2 vídeos. Nessa primeira aula, a gente vai dar, nesse primeiro vídeo, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, a gente vai continuar falando sobre as características, os requisitos, né, que estão previstos no Código Florestal para a gestão da vegetação no Brasil. E no segundo vídeo, curtinho, eu vou deixar para vocês, então, o gabarito dessas questões que estão aí no Unileão Digital, que deveriam ter ficado disponibilizadas ontem, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, que aí eu vou tentando saná-las. Durante o horário da aula, né, para quem for assistir esse vídeo ao vivo, né, aproveitar, que é o que eu recomendo, não deixar para depois, porque às vezes a gente deixa para depois e o depois acaba não chegando. Quem for assistir logo no horário da aula, aí de 6h20 às 8h, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, que eu fico à disposição, tá bom? Eu estou sempre de olho aqui no celular, então se vocês quiserem já ir sanando ou fazer algum comentário, como se a gente estivesse ao vivo na aula, fiquem à vontade. Então, muito bem, gente, vamos começar aqui a nossa aula, né? Eu espero que vocês estejam vendo aí os slides, eu também estou deixando eles no Unileão Digital para vocês. Então, quando a gente fala, né, sobre esse novo Código Florestal, o Código Florestal de 2012, a gente está falando sobre uma legislação que coloca limites na exploração das propriedades rurais, em geral, mas também de propriedades urbanas que abriguem determinados tipos de vegetação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que necessitam de uma maior proteção, porque senão pode se gerar um profundo desequilíbrio, né, sistêmico, ambiental.
Então, a natureza dessas obrigações que estão previstas no Código Florestal, elas são do tipo próprio terreno, como a gente já colocou em aulas anteriores, ou seja, ela está ligada à propriedade, à coisa e não ao sujeito, por isso que se eu compro uma propriedade rural, se eu passo a ser possuidor de uma propriedade rural, que tem ali um impacto ambiental negativo, que foi degradada, eu estou obrigada a todas as reparações, as medidas, né, reparadoras que estão previstas no Código Florestal, mesmo que não tenha sido eu que tenha cometido o dano, tá certo? Claro que com a possibilidade, obviamente, de eu demandar esse sujeito que provocou, mas eu também sou responsabilizada. E alguns conceitos, pessoais, são fundamentais para que a gente possa entender essa aula, né? Para que a gente possa entender esse conteúdo do Código Florestal. Um desses conceitos, a gente também já discutiu anteriormente, né? Como de costume, a gente está refrescando aqui um pouco a nossa memória, é o conceito de área rural consolidada, né? Essa área rural consolidada, que é essa área de imóvel rural com ocupação antrópica, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias, atividades agropastoris, inclusive, né, as que têm aí o regime de pousio ou pousio, enfim, ela acaba criando dois regimes jurídicos para disciplinar como deve ser realizada a gestão, a proteção de florestas no Brasil, né? Porque se o dano ambiental tiver ocorrido até 22 de julho de 2008, então a gente vai aplicar as disposições transitórias do Código Florestal. É um regime jurídico especial. E se esses danos tiverem acontecido após 22 de julho de 2008, aí a gente vai aplicar as regras gerais previstas no Código, porque após 22 de julho de 2008 não será mais considerada área rural consolidada. Então, a gente vai ter lá uma quantidade maior de obrigação de reparação. As áreas rurais consolidadas vão seguir aquela lógica, né, da dita sustentabilidade economicista, que usa a seguinte lógica: o dano já aconteceu, a situação possivelmente vai ser muito difícil de ser revertida. Apesar desse dano, nós tivemos a possibilidade de promover crescimento econômico, então seria injusto que a gente apresentasse aí uma série de obrigações para esse sujeito. O Código de 65 trazia várias restrições e, no final das contas, ninguém cumpria. Então, a gente já viu que não funciona dessa forma, é melhor flexibilizar. Essa foi a lógica. Agora, o que acontecer depois de 22 de julho de 2008, aí não é mais área rural consolidada, e aí sim, a gente vai aplicar uma quantidade maior de restrições, de necessidade de reparação, porque nesse caso, essas áreas aí, elas serão tratadas, né, como já dentro do regime geral que está previsto dentro do Código Florestal. E aí uma curiosidade que eu acho que alguns de vocês podem ter, né, podem pensar mas por que a data de 22 de julho de 2008? Por que não dia 23? Por que não dia 25, né? Por que o dia 22 de julho de 2008? Tem alguma razão para isso? O que é que o Congresso Nacional pensou? Qual foi a lógica utilizada legisladores para que isso é uma coisa fundamental, né? Você vê que é um divisor de águas, são dois regimes jurídicos distintos, um mais flexível, um mais rigoroso. Então, essa data deve ter algo de especial. E aí, nem tanto, né? A justificativa dada pelo Congresso Nacional está relacionada com o fato de que foi no dia 22 de julho de 2008 que foi publicado o decreto 6.514, que regulamenta a lei de crimes ambientais, assegurando a possibilidade da aplicação da tríplice responsabilidade pela ocorrência de crimes ambientais, né? Ou seja, administrativa, penal e civil. Então, a gente já estudou essa lei, a gente sabe que ela é de 98, né?
e como no direito ambiental a gente vem aprendendo isso, eu acho que isso vem ficando bem claro para vocês, né? É a passinhos de tartaruga que a gente vai tentando garantir essa proteção ambiental. Veja que foram 10 anos, né? A Constituição de 88 previu a questão da responsabilidade pelo crime ambiental, mas só 10 anos depois, em 98, é que a gente vai ter uma lei para finalmente, né, tirar o artigo do limbo e a gente ter condição de saber como que nós vamos garantir essa responsabilidade, em especial para as pessoas jurídicas. E após a lei, a gente teve mais 10 anos para que a gente tenha esse decreto regulamentando, né, os aspectos, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil e administrativa na ocorrência de danos ambientais. Então, por esta razão, o Congresso entendeu, já que se precisava de uma data, né, já que chegou-se nas discussões a essa conclusão de que seria injusto, de que seria repetir o erro do Código de 65, criar uma norma muito exigente, muito protetiva, era o ideal que houvesse um período de adaptação para essa legislação, que alguns danos que aconteceram no passado ficassem no passado, que a legislação se preocupasse, então, com a questão futura, usando o argumento da sustentabilidade. Então, se queria uma data para se pensar, né, sobre essa questão, antes e depois. E aí, a publicação do decreto foi a que pareceu, né, a mais interessante, a mais adequada para a questão, ok? Então, a gente revisou agora, né, rememorou aí a questão da área rural consolidada. E aí a gente vai ter um outro conceito, gente, que também é bem importante, que é o da pequena propriedade ou posse rural. Esse outro conceito também vai ser importante, também vai ser relevante para a gente, porque essa pequena propriedade ou posse rural familiar, que é aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. Elas também vão ter um tratamento diferenciado. O nível de proteção ambiental exigido também vai ser um pouco menor. As regras também vão ser flexibilizadas, trazendo-se a ideia de que esses pequenos produtores rurais, eles precisam ser estimulados, eles precisam de um maior apoio do Estado para o desenvolvimento das suas atividades, eles contribuem diretamente para o desenvolvimento local, então eles poderiam estar um pouco mais também desobrigados de algumas medidas previstas aí no regime geral desse código. E aí uma coisa que é super importante sobre a pequena propriedade rural, ou pequena, né, ou posse rural familiar, é a questão do tamanho, né, porque existe esse critério subjetivo, quem é esse possuidor, né, quem é esse sujeito, e aí é o trabalhador que explora, né, é o agricultor familiar, ou então o empreendedor familiar rural, incluídos também os que estão voltados para a reforma agrária, mas também será considerado como pequena propriedade ou posse rural aquela área que tem até 4 módulos fiscais. E aí isso é bem interessante, né? Esse critério que é objetivo, é um critério mais técnico, porque, gente, isso cai bastante, né? O Código Florestal não é um conteúdo, vocês devem ter percebido isso, né? Eu não fiquei badalando nos ouvidos de vocês que é um assunto muito cobrado, que é um assunto muito exigido, porque de fato ele não é, a não ser nesses concursos que são de fato mais exigentes, a exemplo do Ministério Público e alguns casos, né, para delegados federais. Aí tudo bem, a gente ainda vê ali o Código Florestal aparecer. Mas no geral, tipo OAB e concursos aí mais de carreira jurídica, né, que não é tão assim exigente, o conteúdo do novo Código Florestal não costuma ser cobrado. E quando aparece, normalmente a questão fica muito em torno de APP e reserva legal. Mas esses concursos, né, mais exigentes, isso aqui costuma ser uma pegadinha, né, que é a questão de, ok, então uma pequena propriedade ou posse rural é aquela que tem até 4 módulos fiscais. E qual é o tamanho de um módulo fiscal? E aí essa é a pegadinha, que não existe essa padronização, né? Existe um princípio do direito urbanístico chamado princípio do localismo, que é um princípio que determina que,
cada município, cada cidade sabe qual é a melhor forma de ser gerenciada. Ninguém melhor do que os gestores locais, do que a população local, para saber de que forma aquele território deve ser tratado. Então, é a prioridade para o local, por isso que o nome é princípio do localismo. E aí, em nome desse princípio, essa pequena propriedade ou posse rural familiar, ela vai ser definida, né? Qual é o tamanho de um módulo fiscal? É o tamanho que o município tiver determinado. Então, o tamanho do módulo fiscal, ele vai variar de município para município. A gente pode ter, por exemplo, um módulo fiscal de 20 hectares, ou num município, e em outro município, um módulo fiscal corresponde a 70 hectares. Então, tudo vai depender das características geográficas, sociais, econômicas de cada município do Brasil. Então, isso é importante atentar, tá certo? É uma pegadinha, algo que pode aparecer aí, e vocês se atentem a isso, ok? Por que eu preciso saber mesmo, né, essa questão, se é ou não é uma pequena propriedade ou posse rural familiar? Preciso saber, porque essas áreas, elas vão gozar de uma maior flexibilidade, em nome da ideia do desenvolvimento sustentável, que prioriza não somente a proteção ambiental, mas também o desenvolvimento social e econômico. E essas populações aí, né, esses sujeitos que são agricultores familiares, empreendedor familiar rural, eles não teriam tantas condições econômicas e até mesmo de educação ambiental e etc., para manter esse nível de preservação exigido pelo Código. Então, por isso, algumas medidas são especialmente mitigadas. Então, por isso que eu preciso saber se é uma pequena propriedade ou não, porque daqui para frente, quando a gente for estudar as regras, aí você vai dizer, tá, ok, essa regra aqui se aplica ao geral, mas existem aqui situações excepcionais em que ela não é aplicada, e uma dessas situações excepcionais vai ser a desses tipos aqui de propriedade. E aí você vai lembrar que tem esse caráter subjetivo, que é ligado à questão dos projetos de reforma agrária, do trabalhador pessoal, do agricultor familiar ou do empreendedor familiar rural, e tem um critério que é objetivo técnico, que é o tamanho dessa propriedade. Se ela tiver até 4 módulos fiscais, mesmo que não seja explorada, né, pelo trabalho pessoal do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural, será considerada como pequena propriedade, tá bom? Beleza. E quem vai definir o tamanho do módulo fiscal é o município, a partir do princípio do localismo. Muito bem. Outro conceito importante, todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, eles estão no código, né, mais precisamente no artigo 3º, e aí eu estou esmiuçando aqui para vocês, né, porque lá no código está limpo, seco, sacudido, a gente está fazendo aqui comentários, como se fosse uma aula de anotações ao Código Florestal, e eu estou indo bem em cima daquilo que costuma mais ser cobrado, porque essa legislação, ela é extensa, né, quem seguiu aí o meu conselho da aula de sexta-feira e fez a leitura dos 12 primeiros artigos, sabe que eu recomendei na sexta-feira, deve ter visto a quantidade de informações, não é uma legislação fácil, né? Ela é cheia de detalhes, tem muita coisa para decorar, de tamanho de propriedade, de largura de rio, de largura de faixas marginais, então não é uma legislação simples. Porém, eu estou tentando trazer aqui para vocês aquilo que é mais cobrado, para tentar diminuir aí, né, a necessidade de preocupação de vocês com todos aqueles artigos. Então, um outro conceito importante é o de uso alternativo do solo, né? O que é que seria esse uso alternativo do solo? É quando a gente substitui a vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividade agropecuária, industrial, geração e transmissão de energia, mineração, assentamento, outras formas de ocupação humana. Então, por que esse conceito é importante? Porque em algumas áreas, por exemplo, as áreas de preservação permanente, a regra é que não se faça esse uso alternativo do solo, né? Eu não posso retirar essa vegetação, por exemplo, para plantar soja, ou para passar o gado, né? Ou para deixar, né? Para criar pasto ali para o gado. Opa, não posso. Então, em outras palavras, no sentido técnico, eu estou dizendo que não pode haver o uso alternativo do solo, enquanto que em outros espaços, esse uso alternativo do solo, ele será válido. Então, por isso que esse é um conceito importante de nós conhecermos.
E aí, gente, a gente chega então ao cerne da nossa aula de hoje, que é basicamente que a gente reconheça, assim, de forma sem nenhuma dúvida, a diferença entre as áreas de preservação, entre as áreas de proteção permanente e as de reserva legal, tá bom? Então, para que ninguém esqueça, eu sugiro que você memorize esse quadro, ele te vai ser útil quando você precisar é, ele te vai ser bem útil quando você precisar diferenciar, né? As questões, normalmente, como eu disse para vocês, elas costumam cobrar essa diferença né? Tentar confundir a cabeça do candidato, então você já vai diferenciando pensando que quando se fala em APP, ela pode acontecer tanto em área urbana como em área rural. Para eu saber se vai ser obrigada a existência de uma APP ou não na minha propriedade, basta eu verificar o artigo 4º do Código Florestal. O artigo 4º vai trazer uma lista com todas as situações em que é obrigatória a existência da APP, independentemente de estar numa área rural ou de uma área urbana, porque a intenção ali é especialmente de proteger as águas, né? Por isso que o documentário que eu sugeri para vocês é a Lei de Águas. Então, a gente protege essa vegetação, mas o intuito maior não é nem somente a proteção dessa vegetação, mas é dessas águas, né? Que estão ali na proximidade dessa vegetação e que essa vegetação lhes garante a devida proteção. A área de reserva legal, por sua vez, ela só é obrigatória em áreas rurais. E aí, toda e qualquer propriedade rural, independentemente de ser média, de ser pequena, de ser grande, tem que ter essa área de reserva legal garantida, assegurada. Porque nesse caso, aí de fato a preocupação maior é com a preservação dessa flora, né, nativa ou não. Então, APP, área urbana ou rural. Para eu saber se eu sou obrigado ou não a ter APP, eu vou conferir o que é que está lá no artigo 4º, me dizendo que é área de proteção permanente. Reserva legal somente em área rural e sempre obrigatório. Os percentuais é que vão variar dependendo de em qual região, em qual bioma eu estou inserido. Aí, a gente pode ter 20%, a gente pode ter 70% de área de reserva legal. Mas a obrigatoriedade, ela sempre vai existir, independentemente do tamanho dessa propriedade. A APP, ela tem um intuito, né? Você vê, eu deixei destacado em vermelho para vocês perceberem a diferença dos verbos, né? Quando a gente fala em preservar, deixar intacto. Quando a gente fala em reserva legal, o intuito é conservar. Conservar é a gente usar de forma sustentável. Então, por isso que quando a gente olha para uma APP e para uma reserva legal, a gente deve lembrar desse desenho aí, né? A APP, a gente vai ter a proibição, não pode ter atividade humana. Por quê? Porque preservar é manter intocável, é proteger sem a interferência antrópica. É diferente de conservar, que vai ser o caso da reserva legal, em que a gente pode usar, em que a gente pode explorar. Só que a nossa preocupação é que esse uso, que essa exploração, ela aconteça de forma sustentável, né? Ou seja, racional, visando não esgotar os limites dos recursos naturais. Ao contrário, né, fazendo um paralelo lá com as unidades de conservação que a gente estudou semana atrasada, quando a gente estava falando do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, né, nós vimos, lembram disso que a gente falou das unidades de conservação, né, que podem ser tanto de unidades sustentáveis ou não. Então, as unidades de conservação, elas não são limitação ao direito de propriedade somente, né? Quando a gente fala em APP e reserva legal, por exemplo, você tem uma propriedade rural e pelo bioma em que ela está localizada, você não vai poder explorar 20% dessa sua área, mesmo você sendo proprietário. E você não vai ser indenizado por isso, porque isso é apenas o teu cumprimento da função socioambiental da propriedade. Então, quando a gente fala em APP e reserva legal, isso não gera indenização, não é um caso de desapropriação do poder público, né? É simplesmente o cumprimento da função socioambiental, é a limitação do direito de propriedade.
A unidade de conservação, ao contrário disso, ela pode gerar, né, esse direito à indenização, à desapropriação do poder público. Então, isso também é interessante para que a gente não confunda, né? Esse regime especial para pequena propriedade a gente já conversou. E aí eu trouxe aqui para vocês, gente, uma das questões que mais caem quando se fala em APP, que são as faixas marginais. Por que é que se cobra tanto essa questão das faixas marginais? Porque é decoreba. Porque lá no artigo 4º, a gente vai observar que existem números para a gente decorar. E aí, para tentar facilitar a sua vida, para você saber qual vai ser o tamanho dessa APP, quanto maior, quanto mais largo o leito do rio, também maior essa área de proteção permanente. Quanto mais estreitinho, menor. Então, às vezes, pegando essa informação, a gente consegue evitar, né, de errar a questão, para não precisar decorar, como está lá no artigo 4º. Mas, normalmente, quando se cobra sobre faixas marginais, se pede essa numeração, né, esses dados numéricos. E aí, um detalhe que é importante, já encerrando aqui a nossa aula, né? Aulas gravadas não devem ser muito longas para evitar a fadiga e tudo mais, é diferente do momento ao vivo, que a gente tem a possibilidade de interação, de diálogo, e também porque eu quero que vocês assistam até o final, né? Eu vou deixar vocês com essa informação que é importante. O artigo 4º, que vai tratar sobre as áreas de proteção permanente, sobre as APPs, ele, gente, tem lá 11 hipóteses que seriam as regras gerais. Pronto, onde que precisa ter APP? Aí você vai lá no artigo 4º do Código Florestal e você descobre. Pronto, nessas situações aqui, obrigatoriamente tem que ter APP, independentemente de ser uma área urbana ou rural. Mas esse rol não é taxativo. Eu vou até repetir. O rol do artigo 4º não é taxativo. Então, existe essa regra de que, mais uma vez, em nome do princípio do localismo, para que a gente possa garantir essa proteção, né, de repente, de um bioma que está inserido lá dentro de um município ou de um estado que já foi profundamente degradado, e a gente vê a necessidade de criação de APP para garantir a sua perpetuidade, a sustentabilidade da sua existência. Então, a gente pode criar, então, outras APPs que não naquelas situações previstas no artigo 4º. Mas lembrar que somente quem pode fazer isso é o prefeito ou o governador. Então, isso é importante, pode ser que seja cobrado de repente, né? E é bacana aí que vocês estejam antenados a isso. E, como sempre, exceção é algo que as bancas adoram cobrar. Então, gente, dê uma olhadinha nas situações, nós acabamos, eu vou até voltar, eu acabei de dizer para vocês que na APP é preservação, e preservação é manter intocável, não pode ter atividade antrópica. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, muito embora, nós temos exceções previstas no próprio Código Florestal, em que será possível, sim, realizar atividade humana em APP, mesmo a regra sendo a da não existência de ação antrópica. E aí o código nos traz essas 3 situações: por utilidade pública, por interesse social e desde que cause baixo impacto ambiental. Essas são as 3 situações que estão no código. Regra: a APP não pode ter atividade humana, não pode ter ação antrópica, tem que deixar intocável. Exceção prevista no código: podemos não deixar intocável, podemos ter atividade econômica humana, desde que seja por utilidade pública, interesse social e que provoque baixo impacto ambiental. Acrescido a isso, a jurisprudência criou mais um requisito. Então, não está no código, mas está consolidado na jurisprudência, que é a não existência de outra alternativa técnica. Então, presta atenção, não adianta, por exemplo, você querer usar, né, você defender o uso de uma APP, uma atividade econômica em uma APP, por uma questão de utilidade pública e você provar que causa baixo impacto ambiental. Porque vai estar faltando mais um requisito, que é a questão da
não existência de uma alternativa técnica, tentando garantir aí o princípio da prevenção, da precaução, da proteção, né, que a gente já estudou aí em aulas anteriores. Porque se a gente tem uma alternativa viável, né, economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta, o ideal é seguir a regra, manter intocável. Agora, se não tem jeito, de jeito nenhum, aí tudo bem. Aí a gente vai poder, então, desenvolver essas atividades. E aí, pela importância que essa questão tem, gente, eu vou passar rapidinho aqui com vocês na legislação, quais seriam essas situações? Está lá no inciso 8º, né, do artigo 3º, o que é que vai ser utilidade pública? Atividade de segurança nacional e proteção sanitária, as questões ligadas a transporte público, sistema viário, né, para garantia de saneamento, telecomunicação, radiodifusão, atividade e obra de defesa civil, atividades que proporcionem, né, a melhoria das condições ambientais, atividades similares a essas, né, ou seja, de transporte, telecomunicação, radiodifusão, extração de areia, argila, motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Interesse social, aí tem um rol bem longo, né? Exploração agroflorestal sustentável, necessidade de instalação para captar água, né? Atividades de pesquisa, autorizadas pela autoridade competente, então deem uma olhada, principalmente se você pensa, né, nesses concursos mais tops, não deixe de olhar esse artigo, que ele é um dos que costuma ser cobrado, até porque é difícil memorizar todas essas circunstâncias e mais ainda diferenciar, né, o que é de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, na nossa prova vai acabar sendo molezinha, né? Tá difícil, assim, praticamente impossível, pelo menos nos moldes de concurso público, fazer uma prova difícil de direito ambiental para vocês esse semestre, porque a grande dificuldade que a gente enfrenta no concurso, nas questões de direito ambiental, é o que é decoreba, é memorizar. Como vocês vão, então, fazer uma prova virtual, tem a oportunidade de consultar o código, o grau de dificuldade já diminui bastante. Mas venho dizendo isso a cada semana, a cada aula, e vou reforçar mais uma vez, que não se confie, porque provavelmente, quando você for fazer suas provas de concurso, toda essa situação sanitária vai estar resolvida, e mesmo que não esteja, Deus o livre e guarde, certamente a prova não vai ser virtual com consulta. Então, sempre importante, apesar da situação em que a gente está, excepcional, de poder fazer essas provas consultadas, pesquisadas, que a gente exercite essa memorização. O direito ambiental, ele nos exige isso. As provas têm pouquíssima questão de base histórica, teórica, filosófica, ontológica. As provas estão preocupadas se os candidatos conseguem decorar, né? E aí isso é uma exigência, uma habilidade, né, e uma competência que a gente não pode se furtar, tá bom? Então, do ponto de vista de conteúdo, é isso, a gente se dedicou hoje à APP. Sexta-feira eu deixo a continuidade do conteúdo falando sobre reserva legal e mais alguns detalhes que eu considero que são importantes sobre o código, para que a gente comece conteúdo novo na semana que vem, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o nosso último conteúdo, né, que é a responsabilidade civil por dano ambiental. Então, estamos chegando ao final do semestre, só temos mais 2 conteúdos e acredito que vai dar tudo certo para o cumprimento do nosso plano de disciplinas, né, sem grandes preocupações. É isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus. O próximo vídeo eu vou comentar essas questões, então, a minha sugestão é que agora você, né, respire, dê uma descansada aí dessa tela, vá beber água, levante e volte para tentar resolver. São só 5 questões que eu estou deixando para vocês de concurso, e aí você tenta resolver. Quando você terminar de resolver, você abre, então, esse segundo vídeo, que sou eu te explicando o gabarito dessas questões, tá bom? Combinado? Beleza, então. Qualquer coisa é só falar no WhatsApp. Tchau, tchau.